Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Supre. TV Supre, que é o canal de comunicação da Núcleo Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Berta Sanches. Tudo bem, Berta? Seja bem-vinda. Bom, Charles, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Berta, ela é uma escritora, uma teosofista, ela coordena estudos teosóficos na sua loja, a Loja Teosófica. Ela é formada em Relações Internacionais no México e ela é membro da Sociedade Teosófica no Brasil, né? E ex-presidente da loja Paz Profunda, em Ribeirão Preto. E ela escreveu um artigo que foi publicado recentemente na revista Sofia, foi na edição número 108, intitulado Conflitos e Aprendizado. Berta, como que os conflitos podem nos trazer aprendizados, né? Porque os conflitos, geralmente, a gente evita, você mesmo fala disso no artigo, o conflito é algo que a gente busca evitar, né? E, para muitos de nós, causa um sofrimento, né? Seja sofrimento psicológico ali, seja ruídos da nossa convivência com as outras pessoas. Mas como que você apresenta essa ideia do conflito como um professor? Como que nós podemos aproveitar isso na nossa vida? Então, Charles, eu gostaria de começar dizendo que viver é uma arte, tá? E é uma arte sagrada, né? A vida é uma arte sagrada. Agora, esse sagrado está dentro de nós e está fora de nós, né? É tudo aquele espaço, objeto, símbolo que tem um significado especial. Então, portanto, é a energia que dá sentido à nossa vida, né? Agora, viver de forma sagrada é agir através do coração. Por isso, cabe a nós transformar cada situação, pode ser desde uma refeição, um problema, uma conversa, em um ato sagrado, tá? Agora, sabemos que vivemos em uma época de competição, de individualismo, de separatividade, né? E, infelizmente, somos almas cativas de hábitos, né? De desejos, de emoções truncadas muitas vezes, de julgamentos que, inclusive, foram introjetados na gente desde a época que a gente não tinha nem capacidade de julgamento, né? Por quê? Porque todos recebemos a influência do meio em que nós crescemos, né? Isso vem da família, da escola, da igreja, tá? Então, tudo tem a capacidade de nos influenciar. Aí que surgem os conflitos, né? Porque nós, normalmente, queremos que tudo seja ajustado àquilo que nós consideramos o certo, o justo, porque nós recebemos esse tipo de informação. Nem sempre todas as pessoas opinam da mesma forma. Então, por isso que o conflito é uma questão natural, tá? Natural em qualquer tipo de relacionamento. Na família, no dia a dia, no trabalho, sabe? No namoro, né? Por quê? Porque nós não temos a mesma opinião uns dos outros. Então, o que seria o conflito? Conflito, para entender. O conflito é algo que vai criar uma tensão, né? Um atrito. Pode ser diferença de opiniões, de hábitos, de gostos. Mas isso faz parte do lidar de todo dia da gente, tá? Não tem como evitar. E, normalmente, a gente tem a mania de pensar que o conflito é provocado pela pessoa, pela situação, que é sempre do lado de fora. E não.
Normalmente o conflito nasce de dentro de nós. Somos nós, na nossa maneira de agir, de encarar, que vamos criar, aumentar esse conflito, vamos dizer assim, né? O mestre Kuthumi já falava, né? Que justamente nas diferenças, né, está a harmonia do universo. Então, a questão é aprender a como conviver com esses conflitos quando eles se instalam, né? Porque, evidentemente, nós tentamos que eles não apareçam, não cresçam, né? Mas, quando eles aparecem, nós temos que ter discernimento para saber como lidar com eles, né? Porque se você entender um conflito como algo que pode te trazer, de certa forma, um aprendizado, um crescimento, né? Ele vai te dar uma nova forma de enxergar o que você não estava percebendo, então isso vai ser um crescimento, né? Agora, o que é negativo é o confronto, de você querer anular outra pessoa, tá? De você querer que a tua opinião seja a que prevaleça. Aí sim, aí você tem um conflito complicado, né? Muitas vezes, um conflito, seja de ideias ou de ideais, ele acaba acarretando quase que uma batalha, como você falou, né? Acaba se desenvolvendo para o confronto. E muitas pessoas, inclusive, acabam guardando mágoa, às vezes, por muito tempo, né? Por meses, anos. Tem gente que até o fim da vida, né? Acaba desfazendo ali um convívio, seja com uma pessoa da sua família ou do seu círculo próximo ali, de maneira irremediável. E você toca no artigo também um pouco sobre a questão do sofrimento. Tem uma afirmação que você traz aqui que eu achei bem interessante, que nós sofremos quando não temos algo, porém, quando nós temos, também sofremos por medo de perder. Então, fala para nós qual que é a raiz, então, desse sofrimento. Eu acredito que a sabedoria do Oriente, né, traz um pouco de luz em cima desse assunto, e me parece que você acabou se embasando um pouco nessa ideia. É aquela questão, né? Quer dizer, nós somos seres duais, né? E nós temos aquele nosso lado inferior, né? Nossos 4 corpos, né? E normalmente nos escraviza, né? Com milhares de desejos, que grita, como eu coloco. Os desejos estão sempre aqui, né? Mas também nós temos a nossa parte divina, nossa tríade. E essa tríade, infelizmente, a comunicação dela é um sussurro que vem através da nossa intuição. Então, muitas vezes nós não prestamos atenção a esse sussurro, tá? Então, nós normalmente, como seres duais, nos separamos o que gostamos, o que não gostamos, a matéria do espírito, certo, do errado. Então, nós temos que desenvolver, né, aqueles potenciais nossos para evitar certo sofrimento. Porque o sofrimento é aquela história, né? Nós vivemos com medo. Infelizmente, esse medo vem, eu acho que desde a educação. Por quê? Porque a educação nos incita a competir. E a competência sempre vai trazer um ganhador. Então, você está sempre com aquele pecinho atrás de que não, isso aí eu vou perder. Então, primeiro você quer conquistar. Mas na hora que você conquista, você não quer perder. Então, é uma insegurança que a gente tem, que é um estado constante de ansiedade, né? Então, nós perdemos muita energia tentando resolver isso, né? Tentando buscar o equilíbrio que poderia nos trazer outro tipo de sentimento. E eu menciono, eu faço parte da Unipaz, né? Eu fui formada na Unipaz, e o Pierre Weil, né? Vocês conhecem, né? Escritor francês, muito conhecido, fundador da Unipaz. Ele tem os livros, né? De viver a paz, de viver a harmonia, viver o conflito, né? E pegando as ideias dele, né? Ele nos fala dos 3 tipos de conflitos, né? Então, para você ver,
E nós temos o conflito latente, né? Aquele que nós percebemos, mas que não está declarado e ninguém fala nada, mas você já sente uma certa tensão. Nós temos aquele que a gente já sente, né? Já há uma hostilidade, apesar de que não é manifestado declaradamente. E nós temos o conflito aberto, né? Aquele que já é manifesto com interferência de uma ou de ambas as partes. Evidentemente, nós podemos responder a esses conflitos de diversas formas. Você pode responder com violência e vai gerar mais violência, evidentemente. De todo tipo, né? Rupturas, agressões verbais, enfim. Mas você também pode tentar solucionar através do diálogo. Soluções pacíficas, né? Você tentando conversar com a pessoa para chegar a um entendimento. E tem aquele que você mencionou, da não ação também. Porque às vezes a gente, para evitar problemas, fica calado. Então, deixa para lá. Só que isso vai gerar mágoas, você vai guardar essa mágoa. Relações congeladas, que provavelmente não vão melhorar. Pelo contrário, elas tendem a piorar. Uma mágoa você vai guardando, a menos que você tenha a capacidade de perdão e você dizer, bom, deixa para lá, mas numa boa, né? Sem guardar ressentimentos, né? Então, a ideia é não perder, não desperdiçar tempo julgando, né? O que os outros pensam. É partir a partir da gente, né? Deixar agir o coração, como eu falei, né? É agir através do coração e não do ego. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Berta Sanches sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 108, Conflitos e Aprendizado. Andaremos para um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Berta Sanches sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 108. Revista Sofia, que é uma publicação da editora Teosófica, publicação bimestral, tem mais aí de 20 anos, mais de 100 exemplares, e disponível para assinatura tanto na versão física quanto digital, ou ambas. É possível acessar nas duas modalidades, e na edição digital com acesso aos mais de 100 exemplares já publicados. E o título do artigo é Conflitos e Aprendizado. Berta, você fala, né, que na visão tradicional, ou seja, no nosso dia a dia, no nosso convívio, a gente sempre vê o conflito como algo negativo. E a gente tenta evitar ele a qualquer custo. Se tem uma pessoa que tem uma opinião diferente da nossa, então a gente evita aquela pessoa, ou uma situação que vai ser desagradável. Você comentou no primeiro bloco, né, os perigos aí da não ação, né? Então você acaba omitindo os seus sentimentos, né? Você não fala o que você sente, justamente para evitar um conflito, porém aquilo ali acaba
ficando guardado e pode provocar ali uma consequência psicossomática, né? A pessoa acaba não exteriorizando seus sentimentos, seus pensamentos, o que também acaba sendo, né? Não tão bom para a pessoa. E então você complementa dizendo que na visão holística o conflito é visto como uma consequência natural e inevitável de qualquer relacionamento. Fala um pouquinho para nós dessa diferença e como que nós podemos transformar de algo negativo, algo que nos causa incômodo, frio na barriga, mal-estar, para algo que vai nos instruir. A gente pode pensar que os conflitos estão aí, rondando a gente, de todo tipo. Todo dia a nossa vida é um constante administrar de conflitos, né? Então, a gente tem que... É aquela história, a gente tenta evitar os confrontos mais fortes, né? Porque no dia a dia você tem coisas que você vai resolvendo, né? De uma forma positiva, vamos dizer assim. Agora, aquilo que de fato vai criar uma oposição, nós devemos parar e pensar, né, de que se trata, por que está me incomodando, por que isso me provoca essa sensação, esse sentimento. Tá? Então, a gente tem que tentar ver o que nós estamos separando, né? Por que eu não consigo aceitar a opinião do outro? Por que eu não consigo enxergar do lado dele qual seria a visão dele, né? Lembrando que todos nós temos pedaços de verdade. A verdade não existe aqui no reino humano, né? Então, nós todos temos uma percepção dependendo do nosso ângulo. O nosso ângulo é formado por todas as nossas experiências, a bagagem que a gente traz. Então, nós tentamos ver de que maneira conseguimos resolver esse problema. Eu acho que a mais correta é o diálogo sincero, o diálogo com respeito, um diálogo onde você se propõe ouvir com teu coração o ponto de vista do outro. Porque normalmente a gente ouve, muitas vezes, quando você está numa discussão, você já tem a resposta pronta e você não está ouvindo a pessoa. Você quer que a tua opinião prevaleça. Então, a gente tem que saber ouvir. Mas ouvir com o coração e prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Porque, como eu falei muitas vezes, a percepção dela vai nos trazer novas percepções. E nós vamos ver as coisas de uma outra. Fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto nesse lado. É como livro, você lê um livro hoje. Daqui a 2 anos é outro livro. Por quê? Porque a nossa consciência vai aumentando a percepção, então nós temos que dar sempre a chance de perceber as outras formas que estão sendo colocadas, né? Isso é um trabalho árduo, né? A gente sabe que dentro de nós temos sementes boas, né? E sementes não tão boas, né? Então a gente tem que tentar que as boas frutifiquem, né, realmente, né? E aquelas outras que muitas vezes você é uma pessoa intolerante, impaciente, sabe, irritadiço, acho que eu estou falando de mim. Então, a gente tem que ter paciência, tem que esperar, tem que ouvir o outro. Eu coloquei um exemplo, eu li uma vez, sobre o Pequeno Príncipe, né? Que é um livro que a gente sempre está aprendendo com ele, né? O Pequeno Príncipe queria levar uns carneiros lá para comer umas árvores daninhas lá. Mas, na verdade, a gente está falando de nós mesmos, né? Nós temos as ervas daninhas que nos nossos pensamentos, muita coisa que a gente não precisava, e então nós temos que fazer essas limpezas, sabe, de vez em quando, para evitar que a erva daninha tome conta do nosso pensamento. Uhum. Eu falava que a palavra crises, né, para os chineses, significa risco e oportunidade. Então, sim,
uma crise normalmente é um risco, né? Um risco por quê? Porque você vai ter que optar. Você vai ter que tomar uma decisão, tá? Nossa vida é isso. Você sempre tem que optar por uma coisa. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. E ao mesmo tempo que a gente fala, bom, primeiro eu quero e depois eu tenho medo de perder, é aquela história. Quando nós fazemos uma opção, nós estamos abrindo mão de uma coisa. Mas é sempre quando a gente tem uma boa intenção, então a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Então, devemos encarar os conflitos como oportunidades, como aprendizado, como momentos de escolha e definição, em direção à felicidade, né? Que a gente só vai conseguir ultrapassando as nossas diferenças, né? Aquilo que nós trazemos e carregamos, né? As nossas preferências, né? Então, é um convite para que a gente seja um pouco mais paciente, né? Aí que entra o autoconhecimento, né? Aí que entra o saber viver em harmonia dentro do conflito, aprender a conviver com nossa luz e nossa sombra, ao invés de projetar no outro, né? Então, porque a ideia é a gente dar atenção à cooperação, à solidariedade, tá? Em vez da separatividade, da individualidade, né? O Pierre Rivail também tem uma questão que é muito interessante. A gente, muitas vezes, cria conflitos por causa da nossa imaginação. Quando você vê uma pessoa que passa e não te cumprimenta, você já imagina, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa... Enfim, você já faz uma historinha. Quando, na verdade, a gente tem que simplesmente imaginar. Poxa, ela não me viu. Ela está ocupada com a cabeça em outra. Sabe? Então, a gente tem que trocar a imaginação, o que a gente imagina que ela não gosta de mim, por estimativa. Dizer, não, ela não me viu, então por isso ela não me cumprimentou. Então, dessa forma, a gente evita muitos problemas bobos, né? De mágoas, de melindres, né? Que a gente tem, às vezes, com as pessoas, né? A gente tem que sempre perguntar, quando você tem uma conversa e você acha uma coisa estranha. Eu entendi bem? Foi isso que você quis dizer? Porque às vezes não entendemos correto, né? Então, eu comecei falando que viver é uma arte sagrada, né? Então, eu gostaria de terminar falando que viver é a arte de se reinventar todos os dias. Porém, a maior de todas as artes é a arte de viver juntos. Todos com todos. É isso. Ah, que lindo, Berta. Obrigado pela sua partilha. E realmente, né? A gente tem essa questão. As pessoas, a gente fala demais. O Rubem Alves, inclusive, foi. Exatamente. O Rubem Alves falava muito disso, né? Foi psicanalista e educador brasileiro. Ele dizia que nós tínhamos muitos cursos de oratória e nenhum de escutatória. Né? Escutatória. Então, certamente, nós nos comunicamos no sentido de falar bastante, porém essa comunicação ela não é muito efetiva. Hoje nós mandamos mensagem para todo mundo, mandamos texto, vídeos, mas qual é a qualidade dessa troca? Ou melhor, será que está ocorrendo uma troca? Ou como você mesma chamou atenção, né? Será que a pessoa está só esperando você terminar de falar para já rebater com a opinião que ela já tem pronta e ela nem ao menos te ouviu com atenção, né? Hoje tem um recurso ali, a pessoa te escutou já na velocidade 2 para não demorar um banho. E nem refletiu, né? Não deu um tempo para reflexão. Você comentou do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe ele é um livro, assim como muitos da editora Teosófica, inclusive A Voz do Silêncio, Pacapaquita, vários livros são leituras reflexivas, que elas
exigem um tempo de maturação. Né? Você lê um pouco, os mestres de Blavatsky diziam, né? A gente tem que, a própria Blavatsky dizia, né? A gente tem que ler pouco e meditar muito sobre aquilo que a gente leu, então deixar um tempo de maturação. E o mesmo talvez se aplique às nossas relações. Né? Talvez não ter tanta pressa em já dar uma devolutiva, em já ter uma reação, ou talvez até ter menos reação e mais ação consciente. Evitar julgar, né? A gente julga na hora. Com certeza. Berta, gratidão pela sua participação. Gratidão pela oportunidade, mais uma vez. Ah, maravilha. Sempre um prazer vê-la e ouvi-la. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Berta Sanches sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 108, Conflitos e Aprendizado. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos